Sabe aquela sensação de receber o salário e no final do mês não sobrar absolutamente nada? Ou pior, ficar no vermelho? Pois é, eu já vivi assim. Até que eu descobri um sistema que transformou a minha relação com o dinheiro. E olha só, não é nenhuma fórmula mágica, nem promessa de ficar rico em 30 dias. É um método simples que qualquer pessoa pode aplicar, independente do salário que recebe. E o melhor, funciona mesmo. Eu vou te mostrar hoje como automatizar as suas decisões financeiras. Isso mesmo. Quando você cria um sistema automático para suas finanças, você elimina as decisões emocionais que nos levam a gastar mais do que a gente deveria. Você vai saber exatamente o que fazer com cada centavo do seu salário assim que ele cair na sua conta. Mas, antes de falar sobre o sistema em si, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais. Eu prometo que não vai ser chato, tá? Esses conceitos são a base para você construir a sua liberdade financeira. Primeiro, vamos entender a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é aquela que depende do seu esforço direto. Você acorda, vai trabalhar e recebe por isso. Se você não trabalhar, não recebe, tá? Simples assim. É o seu salário como funcionário ou o dinheiro que você ganha como profissional autônomo, seja como médico, advogado, designer, manicure, seja o que for, tá? Já a renda passiva é aquela que não depende diretamente do seu esforço, tá? É o dinheiro que está trabalhando para você. Pode ser através de investimento ou de um negócio que você montou e agora tem funcionários lá tocando, por exemplo. Então, a renda passiva, ela continua entrando mesmo quando você está dormindo, viajando. E já que a gente está falando de conceitos importantes, eu peço um favorzinho para você. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clica no botão de like, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito como esse. Eu prometo que vai valer a pena você ficar até o final. Agora, vamos falar sobre uma coisa que muita gente confunde: ativos e passivos. Isso é fundamental. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Já passivo, tira um dinheiro do seu bolso. Parece óbvio, mas muita gente confunde isso. Por exemplo, muita gente acha que casa própria é um ativo. Mas pensa bem, uma casa gera despesas como IPTU, condomínio, manutenção, reforma. Se você não estiver alugando essa casa, ela está tirando dinheiro do seu bolso, não colocando. Então, tecnicamente, ela é um passivo. O mesmo vale para carro, combustível, IPVA, seguro, manutenção. Tudo isso sai do seu bolso. A não ser que você use o carro, como ferramenta de trabalho, como motorista de Uber, por exemplo. Se não for o caso, o seu carro é um passivo. Já imóvel que você comprou para alugar, esse sim é um ativo. Ele coloca dinheiro no seu bolso todo mês através do aluguel. Uma ação que paga dividendos também é um ativo. Um título de renda fixa é um ativo. Deu para entender bem a diferença? E aqui tem um ponto crucial. Para construir riqueza, você precisa usar o seu dinheiro para comprar ativos, não passivos. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Agora, vamos falar sobre mentalidades financeiras. Existem basicamente 5 tipos. A primeira é a mentalidade de sobrevivência. A pessoa ela gasta todo o salário apenas com o básico. Moradia, alimentação, transporte, não sobra absolutamente nada. A segunda é a mentalidade do pequeno prazer. Então, além das necessidades básicas, a pessoa guarda um pouquinho para pequenos prazeres. Cinema, um sushi no final de semana, uma pizza, por exemplo, se você é daquelas pessoas que não gosta de sushi. A terceira mentalidade é a mentalidade da maioria. A pessoa paga as contas, ela tem os seus pequenos prazeres e, se sobrar algo, que raramente acontece, ela investe ou compra algum bem. A quarta é a mentalidade da prosperidade. A pessoa paga suas contas, tem os seus prazeres, mas antes disso, ela separa uma parte para investir em ativos que gerem renda. E por fim, a mentalidade da abundância. A pessoa primeiro investe em ativos que geram renda passiva e usa essa renda para pagar suas contas e ter os seus prazeres. O objetivo é evoluir da mentalidade 1 para 5.
Mas presta atenção, eu tô falando de mentalidade, não da realidade. Eu sei que muitas pessoas vivem uma realidade difícil, onde mal conseguem pagar as contas básicas. Mas mesmo assim, é possível começar a mudar a mentalidade, mesmo com pequenas ações. E agora a gente chegou ao ponto principal do vídeo. O que fazer quando o salário cai na sua conta? Qual é o sistema automático que vai transformar suas finanças? Vamos imaginar um salário de R$3.000 para facilitar os cálculos, mas você pode adaptar para qualquer valor. A primeira lei: se você tem dívidas, especialmente aquelas com juros altos, como cartão de crédito ou cheques especiais, foca em negociar e pagar essas dívidas primeiro. Não adianta querer investir enquanto você está pagando lá 15% de juros ao mês no seu cartão. Nenhum investimento vai render mais do que isso. Mas supondo que você não tenha dívidas, ou que você já tenha um plano, para pagar essas dívidas, o sistema é o seguinte: assim que o seu salário cair na conta, você vai separar imediatamente 10% para investimento. No nosso exemplo, seriam R$300. Ah, mas eu não consigo guardar 10%. Se esse for o seu caso, começa com 5% ou até mesmo 3%. O importante é criar o hábito de separar algo para investir antes de gastar com qualquer outra coisa. E onde investir esses 10%? No início, na sua reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que fica guardado para, como o próprio nome diz, emergências. Problemas de saúde, conserto do carro, perder o emprego, situações que exigem dinheiro rápido. O ideal é ter uma reserva equivalente a 6 meses dos seus gastos. No nosso exemplo, se você gasta R$2.700 por mês, que são os 3.000 menos os 300 que a gente vai estar guardando, a sua reserva deveria ser de 16.200. Parece muito? Calma. Você não precisa juntar tudo de uma vez. Se você guardar R$300 por mês em pouco mais de 4 anos, você vai ter a sua reserva completa. E isso considerando que o dinheiro não renderia nada, o que não é verdade. Onde guardar a sua reserva de emergência? Em um lugar seguro e de fácil acesso. Um CDB de liquidez diária, um fundo DI ou até mesmo a poupança são opções. Não é o lugar para se arriscar. O objetivo aqui é segurança, não rendimento. Uma vez que você tem a sua reserva de emergência completa, é hora de diversificar os seus investimentos. Você pode começar a olhar para fundos imobiliários, ações, títulos do Tesouro Direto, com vencimentos mais longos, entre outros. Mas além dessa lei do invista primeiro, que é separar os 10% para investimento, existe outra lei muito útil, a lei 60-30-10. É uma divisão simples do seu orçamento. 60% para gastos essenciais, moradia, alimentação, transporte, saúde, educação. 30% para gastos pessoais, lazer, roupa, presente, viagem. E 10% então para investimentos. No nosso exemplo de R$3.000, seriam 1.800 para essenciais, 900 para pessoais e 300 para investimentos. Mas meus gastos essenciais são mais de 60%. Se esse for seu caso, você precisa analisar se está vivendo acima das suas possibilidades. Talvez seja necessário reduzir alguns gastos, como mudar para um apartamento mais barato, usar mais transporte público, cozinhar em casa em vez de pedir iFood, e por aí vai. Se lembra, a ordem é importante. Primeiro, separe o dinheiro para investimentos, depois pague as contas essenciais e, por fim, use o que sobrou para gastos pessoais. Se você fizer o contrário, provavelmente não vai sobrar nada para investir. Vamos pensar em uma analogia que sempre me ajuda. Imagina que o seu dinheiro é como água de um rio. Se você não construir um desvio para uma parte dessa água, que são os 10% para investimento, ela simplesmente vai seguir pelo caminho mais fácil e desaparecer no mar, nesse caso, o mar dos gastos. Outra analogia que eu gosto de usar é a do jardineiro. Se você quer ter uma árvore que dê frutos, os frutos são a sua independência financeira, precisa primeiro plantar a semente. A semente é começar a investir. Depois regar com frequência. Regar significa continuar investindo todo mês. Proteger de pragas, que seria evitar as dívidas. E ter paciência para ver crescer, que nada mais é do que ter disciplina de longo prazo. E sabe o que é incrível nesse sistema? O poder dos juros compostos. Einstein supostamente disse que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, e com razão. Vamos fazer as contas.
Se você investir R$300 por mês com um rendimento conservador de 0,5% ao mês, que é 6% ao ano, em 10 anos você vai ter aproximadamente R$50 mil. Em 20 anos, serão cerca de R$138 mil. Em 30 anos, impressionantes R$316 mil. Mais de 10 vezes o que você investiu. O segredo está na consistência. É melhor investir 300 todo mês durante anos do que tentar juntar uma grande soma de uma vez só. O hábito constante aliado ao poder dos juros compostos faz toda a diferença. Quando essa renda passiva for suficiente para cobrir os seus gastos essenciais, você alcança o que chamamos de independência financeira. Você não precisa mais trabalhar por necessidade, apenas por escolha. No nosso exemplo, se os seus gastos essenciais são de R$1.800 por mês e você consegue um rendimento médio de 0,5% ao mês nos seus investimentos, você precisaria de um patrimônio de R$360 mil para ter independência financeira. Parece muito? Sem dúvida é, mas com disciplina e tempo é totalmente alcançável. Se você investir R$300 por mês com um rendimento de 0,5% ao mês, chegaria lá em cerca de 33 anos. Mas se você conseguir aumentar esse valor para R$600 por mês, o tempo cai para 23 anos. E se conseguir R$1.000 por mês, seriam apenas 17 anos. E não se esqueça, conforme a sua carreira evolui, o seu salário tende a aumentar. Se você mantiver o mesmo padrão de vida e investir a diferença, pode encurtar ainda mais esse caminho. O ponto é, quanto mais cedo você começa, melhor. O tempo é o seu maior aliado nessa jornada. Então vamos recapitular o sistema. Assim que você recebe o seu salário, separa 10% para investimentos. Use esses 10% para construir a sua reserva de emergência. Depois de completar a sua reserva, diversifique os seus investimentos. Limite os gastos essenciais a 60% da sua renda e use os 30% restante para gastos pessoais. Por fim, seja consistente e paciente. E aqui vai uma dica que mudou a minha vida. Automatize tudo. Configure transferências automáticas para que no dia do pagamento o dinheiro já vá direto para suas contas de investimentos. Assim você nem vê esse dinheiro e evita aquela tentação de gastar. Lembra da analogia do rio? É como construir um desvio permanente para uma parte da água. Ela nem chega a passar pelo caminho onde poderia ser gasta. Pessoal, esse sistema ele pode parecer simples e realmente é, mas é justamente essa simplicidade que torna ele poderoso. Não precisa ser complicado para funcionar. Se você começar a aplicar isso hoje, eu garanto que em alguns anos vai olhar para trás e agradecer por ter dado o primeiro passo. As pequenas decisões que a gente toma todos os dias determinam onde a gente vai estar daqui 5, 10, 20 anos. E antes de encerrar, eu quero lembrar que cada pessoa tem uma realidade diferente. Talvez você não consiga aplicar tudo isso de uma vez. E tudo bem, começa com o que é possível agora e vai ajustando conforme a sua situação melhora. O importante é dar o primeiro passo e criar o hábito. O resto vai vir com o tempo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E eu adoro ler os seus comentários. Então, se quiser contar para mim se você já aplica algum sistema parecido com esse, ou se vai começar agora, eu vou adorar saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.